Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje com vocês, graças a essa iniciativa da Cato de promover esta Semana da Inclusão e essas palestras. O tema que me foi proposto é a questão do laudo caracterizador da condição da pessoa com deficiência. Mas antes de falarmos sobre esse tema, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é José Carlos do Carmo, sou mais conhecido como Cal. Eu sou auditor fiscal do Ministério do Trabalho e coordeno o projeto de inclusão da pessoa com deficiência no estado de São Paulo. Eu sou médico sanitarista, médico do trabalho, mestre em saúde pública e tenho atuado nesta questão ligada à inclusão da pessoa com deficiência no mercado formal de trabalho já há bastante tempo, na verdade, desde que se iniciou o projeto de inclusão aqui no estado de São Paulo. É sempre interessante lembrar que a chamada Lei de Cotas, ela tem 27 anos de idade, completados no dia 24 de julho deste ano. No entanto, a fiscalização para o seu cumprimento não começou logo após ela ter sido aprovada. Passaram cerca de 10, 12 anos para que o Ministério do Trabalho normalizasse sobre como proceder à fiscalização. E nós, aqui no estado de São Paulo, fomos o primeiro estado que começou a fiscalizar o cumprimento da lei de cotas, graças a uma iniciativa tomada pela, então, na época chamávamos de subdelegada regional do trabalho, da região de Osasco, a doutora Lucila, auditora fiscal, hoje já aposentada, e motivado também por uma demanda do movimento sindical, né, do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. E depois do início dessa experiência, nós começamos a fiscalizar em todo o estado de São Paulo. Interessante dizer também que toda a fiscalização do Ministério do Trabalho é feita hoje sob a forma de projetos específicos. E existem alguns projetos que são obrigatórios e são desenvolvidos em todas as unidades da federação. Dentre estes projetos, nós temos o projeto de inclusão da pessoa com deficiência. E o que é muito bom, porque isso significa que em todo o país se faz fiscalização para verificação do cumprimento da lei de cotas. Eu sempre tenho dito, e estou sinceramente convencido, que a lei de cotas é a principal ferramenta que nós dispomos hoje para garantir esse direito que, historicamente, em função do preconceito que ainda existe, o direito que, historicamente, tem sido negado às pessoas com deficiência, que é o direito ao trabalho. E é essa lei de cotas que tem garantido que, ainda que num ritmo que nós gostaríamos fosse mais rápido, as pessoas com deficiência consigam se inserir no mercado de trabalho. Por isso é que é muito importante que todos nós, a sociedade como um todo, estejamos atentos para que inúmeras iniciativas que nós sabemos existem no Congresso Nacional para acabar com a lei de cotas, seja propondo a sua extinção ou, o que é mais frequente, medidas que descaracterizam a lei de cotas de forma que ela perca a sua efetividade, tenham sucesso. Felizmente, a gente tem conseguido barrar essas iniciativas, mesmo nesse processo de reforma trabalhista, que, na minha opinião, retirou uma série de direitos importantes dos trabalhadores, a lei de cotas permaneceu intacta e ela precisa ser cumprida. Como é que nós fazemos a fiscalização? Nós, e nos demais estados e no Distrito Federal, convocamos as empresas, normalmente observando a quantidade de vagas da cota que a empresa tem que preencher e não preencheu. Quanto maior este número, mais prioritária é a fiscalização dessas empresas. A fiscalização para o cumprimento da lei de cotas, para a verificação do cumprimento da contratação das pessoas com deficiência ou reabilitadas, a lei fala nessas duas tipificações, sempre é feita no formato de fiscalização indireta. O que significa fiscalização indireta? Significa que nós, auditores fiscais, não vamos até a empresa. A empresa é a que deve comparecer à unidade do Ministério do Trabalho.
Nesse processo de fiscalização, o auditor fiscal, a exemplo de qualquer outra situação em que ele esteja exercendo a sua atividade de fiscalização, ele tem autonomia para tomar a medida que julgar correta, que julgar conveniente, desde que respeitado o regulamento da inspeção do trabalho. No entanto, a orientação que nós passamos é para que as empresas, mesmo que não estejam cumprindo, mesmo que a lei já tenha 27 anos, não sejam autuadas de imediato. Nós normalmente concedemos os prazos regulamentares para que a empresa possa, primeiro, verificar as barreiras eventualmente existentes, promover uma melhoria das condições de acessibilidade e contratar as pessoas com deficiência. Nós deixamos muito claro, e eu sempre tenho dito, que o entendimento nosso é de que a contratação das pessoas com deficiência não se trata de um ato de bondade, de caridade, de benemerência, nem mesmo de responsabilidade fiscal por parte das empresas. Contratar pessoas com deficiência é uma obrigação legal para toda e qualquer empresa do nosso país, desde que ela tenha 100 ou mais empregados. E aí um detalhe interessante que eu acho que vale a pena a gente destacar é que, nesse processo de regulamentação da fiscalização, nós, o Ministério, entendeu que o cálculo do número total de empregados da empresa deve ser feito pela soma dos empregados de todos os estabelecimentos da empresa, ou seja, da sua matriz e de todas as suas filiais, mesmo que essas filiais estejam localizadas em outras unidades da federação. Então, feito este cálculo, nós aplicamos os percentuais que a lei determina, que vão de 2% a 5%, e verificamos, então, o número de vagas que deve ser preenchido com pessoas com deficiência ou reabilitados. Deixa eu, de novo, fazer um parênteses para dizer dos reabilitados. A reabilitação profissional é um direito que todo trabalhador vinculado à Previdência Social tem, se ele, por motivos de doença ou acidente, sejam eles ligados ao trabalho ou não, não importa, depois de terminado o tratamento médico, depois que eles têm alta do tratamento, eles apresentam algum tipo de sequela que os impedem de exercer a função que exerciam anteriormente, mas têm capacidade para o trabalho. Se não tivesse capacidade para o trabalho, ele teria direito, esse trabalhador teria direito à aposentadoria. Mas essa sequela, impedindo que ele exerça a mesma função, dá a ele o direito de ser reabilitado, ou seja, capacitado para o desempenho de uma outra atividade. E essa reabilitação é uma obrigação legal do INSS. E as pessoas que passam por esse processo de reabilitação são caracterizadas como reabilitados e também podem integrar a cota de pessoas com deficiência ou de reabilitados. Agora, a pessoa com deficiência, para que ela seja reconhecida enquanto tal, é necessário, no momento da fiscalização, que nos seja apresentado um laudo que caracteriza esta condição, esta situação de pessoa com deficiência. O laudo, é importante que se diga, não precisa obrigatoriamente ser feito por médico. Nós, até por um vício de discurso, de linguagem, sempre falamos ou costumamos falar de laudo médico. Mas, na verdade, a orientação que nós temos na fiscalização é a de que o laudo pode ser feito por qualquer profissional de saúde, de nível universitário, desde que a sua formação tenha relação com o tipo de deficiência. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma perda auditiva. Essa perda auditiva pode ser caracterizada, avaliada, mensurada por um fonoaudiólogo, que fará o laudo caracterizando a deficiência e nós, se estiver de acordo com o que diz a legislação, aceitaremos sem nenhum problema. Portanto, repito, o laudo pode ser feito por qualquer profissional de saúde de nível universitário com formação compatível com o tipo de deficiência. Agora, quem é que entra neste conceito de pessoa com deficiência? Essa não é uma questão simples e ela tem ensejado, muitas vezes, discussões, polêmicas, diga-se de passagem, não só no Brasil. No mundo inteiro, esta é uma questão cheia de controvérsias. Até porque, muitas vezes, ela é permeada de valores subjetivos. Só que nós, na fiscalização,
além de termos que ter critérios que sejam objetivos, esses critérios precisam ter uma base legal. E as nossas principais referências legais para a caracterização da condição de pessoa com deficiência, atualmente, são a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que já foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pela Presidência da República, e, em se tratando de uma convenção internacional que versa sobre direitos humanos, o artigo 5º da nossa Constituição Federal diz que, nestas situações, o seu conteúdo ganha o status de emenda constitucional. Portanto, tudo que aparece na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em termos da hierarquia dos diplomas legais, ela se coloca acima da legislação ordinária. Outra importante referência é a Lei Brasileira de Inclusão, que foi aprovada há 2 anos e pouco atrás, há quase 3 anos já, e é uma lei que teve por objetivo reunir tudo o que havia na legislação e adaptar o conteúdo desses diferentes diplomas legais àquilo que está colocado na Convenção da ONU. Então, essas são as principais referências. E aí, quando nós vamos ler o que está escrito no sentido de caracterizar a pessoa com deficiência, nós vamos encontrar, não exatamente com essas palavras, mas um conceito que está na Convenção e que aparece na Lei Brasileira de Inclusão, que eu considero revolucionário. Lá está colocado que a deficiência é uma decorrência do que eles chamam de impedimentos, ou seja, de características que a pessoa tenha, mas que, em função das barreiras existentes no meio social em que essa pessoa está inserida, pode fazer com que esta pessoa venha a apresentar deficiências. Então, vejam vocês por que é revolucionário o conceito. Nós deixamos de pensar na deficiência como sendo decorrente apenas das características individuais. E agora, se nós pensamos na deficiência, nós obrigatoriamente temos que pensar nas barreiras que a sociedade coloca para essas pessoas, para as pessoas com deficiência. Na sequência, ao caracterizar os tipos de deficiência, de impedimento, a Convenção e a Lei Brasileira de Inclusão falam que elas podem ser sensoriais, físicas, intelectuais, mentais ou múltiplas, e tem que ser de longa duração. Isso apresenta também algumas novidades em relação a uma outra referência que nós usávamos antes da Convenção e que continua sendo importante, continua sendo uma referência para nós, que são os conceitos que aparecem no Decreto 5.296, de dezembro de 2004. Nesse decreto também são apresentadas conceitos e definições para a caracterização da pessoa com deficiência, sobre os quais eu volto a falar daqui a algum tempo. Mas, retomando ao conceito que aparece na ONU, primeiro fala-se em deficiência sensorial, o que é uma novidade, porque até então, de acordo até com esse decreto que eu mencionei há pouco, 5.296, falava-se em deficiência auditiva e visual. O que será que a Convenção da ONU quis dizer ao usar o termo sensorial? Isso significa que, eventualmente, nós poderíamos ter alguma situação em que outras deficiências sensoriais, além da auditiva e visual, ou seja, deficiência olfativa, gustativa, tátil, talvez possam vir a ser consideradas. Uma outra coisa interessante é que, no nosso Decreto 5.296, aparecia a deficiência de tipo mental, deficiência mental. A Convenção da ONU fala em mental e intelectual. Portanto, são duas situações distintas que aparecem agora nessa nova legislação. E, por fim, um outro conceito interessante, diferente do que nós usávamos, é em relação ao tempo. A Convenção da ONU fala em longa duração. A legislação ordinária, o Decreto 5.296, falava que a deficiência tinha que ser permanente. E o que é longa duração?
Isso nós já temos definido por meio de outros decretos, e nós consideramos longa duração tempos que sejam superiores a 2 anos. Portanto, mais do que 2 anos é de longa duração. Voltando, então, à tipificação que aparece no Decreto 5.296, lá os tipos de deficiência são auditiva e visual, como eu já havia falado, física, mental e múltipla. Acho que não me esqueci de nenhum. Se esqueci, eu volto a falar sobre isso. Na caracterização dessas situações, a legislação ordinária fala que tem que haver um comprometimento da função, seja ela física, sensorial, intelectual, mental, que coloque esta pessoa em situação de desigualdade, quando ela busca a sua inserção no mercado do trabalho. Essa situação de desigualdade, a situação que exige medidas de adaptação, para que a pessoa possa desempenhar a sua função, são muito importantes, e aí eu já falo das características que o laudo tem, que sejam descritas da melhor maneira possível no laudo. Isso facilitará o convencimento do auditor fiscal. Deixa eu fazer um outro parênteses aqui. O auditor fiscal, que, aliás, nem sempre é médico, nós temos auditores com várias outras formações, ele não tem diante de si, e nem é para ter, a pessoa com deficiência. Portanto, o laudo tem que ser feito de tal maneira que a sua leitura convença quem o está lendo de que se trata, de fato, com uma pessoa que tem essas características, um comprometimento da sua função, que faz com que ela enfrente uma situação desigual quando busca a sua inserção no mercado de trabalho. Portanto, os laudos devem ser o mais possível descritivos dessas situações. Desnecessário dizer que o laudo precisa, antes de tudo, ser um laudo legível. Não raro, nós recusamos laudos que nos são apresentados na fiscalização por absoluta incapacidade de ler o que está escrito nesses laudos. Aliás, nós dizemos, entre nós, auditores fiscais, que, em situações como essa, o que nós temos que fazer é pedir para o representante da empresa ler o laudo para nós. E aí fica uma situação em que a gente joga a responsabilidade, né, para quem nos trouxe o laudo. Voltando à questão da tipificação. Deficiência física é aquela que aparece tanto no Decreto 5.296, como que aparece na Convenção da ONU. Antes disso, eu estava me esquecendo, e é importante destacar, que, em termos de referência de classificação, a nossa legislação ordinária sempre usou a Classificação Internacional de Doenças, a CID. A proposta que vem com a Convenção da ONU, que é reafirmada na Lei Brasileira de Inclusão, exige que nós utilizemos também a Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF. A CIF é uma classificação adotada por organismos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde. Ela é usada no mundo todo, mas é menos conhecida do que a Classificação Internacional de Doenças. Essa Classificação Internacional de Funcionalidade, cuja aplicação depende de se ter equipes multidisciplinares, ou seja, ela não pode ser aplicada por apenas um profissional. O que ela faz na prática é levar em consideração aquilo que aparece no conceito da ONU, no que se refere ao meio social no qual a pessoa com deficiência está inserida. Eu diria que ela contextualiza essas características físicas, sensoriais, mentais e intelectuais da pessoa no contexto, no meio em que ela está inserida. As pessoas, às vezes, confundem um pouco o que significa usar a CIF. Na verdade, usar a CIF não significa deixar de considerar a CID. As duas classificações devem ser usadas de forma complementar. Lembra, o conceito, né, da pessoa com deficiência fala que é aquela pessoa com impedimentos que enfrenta barreiras no meio social em que está inserida. Portanto, esses impedimentos, né, ou seja, a característica física, sensorial, intelectual ou mental, tem que estar presentes, e elas precisam ser caracterizadas, e para isso a gente pode usar a Classificação Internacional de Doenças, para depois, então,
né, levarmos adiante a nossa análise. Encerrado esse parênteses sobre CIF e CID, e voltando à questão, então, dos tipos de deficiência. Deficiência física é aquela situação em que, em decorrência de alguma alteração física, a pessoa tem a sua capacidade de desempenho físico comprometido. Quais são estas situações? São várias possibilidades. E aí, de novo, né, no processo de fiscalização, nós fomos buscar uma outra referência legal que nos auxilia nessa tipificação. Essa outra referência legal, e é importante que as pessoas saibam, principalmente os médicos e demais profissionais de saúde, que nós utilizamos é uma relação de situações que aparece no anexo 3 do Regulamento da Previdência Social. Esse anexo 3 do Regulamento da Previdência Social, facilmente encontrável na internet, é só usar um buscador que se o encontra. Ele apresenta uma série de situações em que, se satisfeitas, em princípio, facilita a caracterização da deficiência, no caso, deficiência física, mas também a deficiência auditiva, a deficiência intelectual e a deficiência visual. A deficiência física, voltando a ela, no decreto aparece, são várias situações, por exemplo, de amputação, de deformidades congênitas ou adquiridas. E aí poderia surgir a pergunta, qualquer amputação caracteriza a deficiência física? Em princípio, não. Que lembrem do conceito que aparece no caput desses artigos todos, que que diz da necessidade do comprometimento da função. Então, será que a perda da ponta do dedinho, né, comprometeria a função? Aí, nós recorremos a esse anexo 3 que eu já comentei. E lá aparece um conjunto de situações referentes a amputações que, em princípio, são necessárias para que se caracterize este comprometimento da função. Eu não vou elencá-los todos, isso é fácil de ser visto, é só ler o que aparece lá no anexo, mas vou citar um exemplo. Se nós tivermos a perda, né, de falanges são esses ossinhos dos dedos, né, temos a falange distal, falange mediana e falange proximal. Se nós tivermos a perda da falange que atinja a falange proximal do primeiro dedo do polegar ou do segundo dedo do indicador, qualquer uma dessas perdas já seria suficiente para caracterizar, em princípio, a condição de deficiência física, dada a importância que o primeiro e o segundo dedos têm para um movimento que, inclusive, nos diferencia dos demais animais, que é o movimento de pinça. A perda de falanges de um único dedo, que não seja o primeiro e o segundo, em princípio, não caracterizaria a deficiência física. E aí vai uma série de outros exemplos. Deformidades de membros. Um exemplo citado lá é aquela situação em que há uma diferença de comprimento dos membros inferiores. E o decreto fala, essa diferença tem que ser maior do que 4 centímetros. E eu já tive várias questões que me foram apresentadas por colegas médicos, dizendo o seguinte, eu tenho uma pessoa que tem 3,9 centímetros de diferença de comprimento dos membros inferiores. Considero ou não considero? O importante, mais uma vez, é nós recuperarmos o conceito inicial. Será que há ou não um comprometimento da função? Neste caso, qual função? Em se tratando de membros inferiores, a função de deambulação, de andar. Deambular é andar. E existem situações... Bom, primeiro, por que 4 centímetros? Esse número não foi inventado pelo legislador brasileiro. É um valor que se considera internacionalmente que, em termos médios, a partir desta diferença de comprimento, a pessoa tem dificuldades para andar. Ela vai mancar, ela vai precisar, muitas vezes, do apoio de uma bengala para poder se locomover. Mas, voltando à ideia de que o importante é caracterizar o comprometimento da função. Se, eventualmente, a pessoa tiver uma diferença de comprimento de membros inferiores menor do que 4 centímetros, mas estiver associado a um problema articular, por exemplo, na articulação coxo-femoral, pode ser que essa associação faça com que ela tenha
um comprometimento desta função de deambulação. Isso vai em relação às deficiências físicas. Não dá para falar em detalhes sobre todas as situações, mas é importante que se tenha como referência esse decreto, essa legislação que eu mencionei, e a pessoa pode ler. Rapidamente, que nós não temos todo o tempo do mundo para falar sobre as demais deficiências. Em relação à deficiência auditiva, a legislação usa um critério que eu, particularmente, não considero o melhor critério, mas é o que está na lei e é o que a gente segue. Ela diz, a legislação, que a deficiência auditiva é caracterizada por meio de um exame chamado audiometria tonal. Este exame, normalmente feito por fonoaudiólogo, é feito em condições ideais, que a gente chama de sem ruído, numa cabine, e se a perda da pessoa for superior a 40 decibéis, 41 decibéis ou mais, nas frequências de 500 a 3.000 Hz, nas duas orelhas, isso é considerada deficiência auditiva. Muitas pessoas me perguntam, até porque nós temos uma lei recentemente aprovada aqui no Estado de São Paulo, que diz que é para se reconhecer como pessoa com deficiência auditiva aquelas que tiverem uma perda, ainda que seja unilateral. Mesmo existindo essa lei aqui no Estado de São Paulo, ela não é referência para nós na fiscalização, que é federal, que tem que seguir um padrão único no país inteiro. E imagine se em cada estado nós fôssemos agir de acordo com as legislações locais. Não é possível, portanto, não é referência para nós na fiscalização. Portanto, nós continuamos a exigir que, para a caracterização da perda auditiva, nós tenhamos a perda bilateralmente. Essa perda tem que ser, como eu disse, de 41 decibéis ou mais, nas frequências de 500 a 3.000 Hz, mas nós também consideramos o cálculo da média dessas frequências, a média aritmética, dando 41 ou mais, nós aceitamos. Deficiência visual. Existem dois grupos que nós consideramos. Um que trata das situações de amplitude de visão, de ângulo de visão. Se o ângulo de visão da pessoa for inferior a 60 graus, isso caracteriza a condição de deficiência visual. A questão da acuidade visual, diz a legislação que a avaliação da acuidade tem que ser feita no melhor olho com a melhor correção óptica, o que significa dizer que, se eu não enxergo nada, nem do olho esquerdo, nem do olho direito, mas coloco um óculos ou uma lente de contato, é nestas condições, com o óculos ou com a lente de contato, que eu vou avaliar. E se eu com eles conseguir enxergar direito, eu não tenho caracterizada a deficiência visual. No melhor olho, portanto, se eu for cego de um olho e enxergar bem do outro, é neste outro olho, que eu enxergo bem, que deve ser feita a avaliação. E aí a lei fala dos limites, é só olhar lá, tem a baixa visão e tem a cegueira, e são essas situações que caracterizam, então, o comprometimento da acuidade visual, que pode levar a que se considere a deficiência visual. Aqui é importante fazer uma explicação em relação à visão monocular. Como eu acabei de dizer, a legislação fala que a avaliação tem que ser feita no melhor olho. Portanto, uma pessoa com visão monocular, cega de um olho e enxergando bem com o outro, não entra nesse conceito. Mas o Ministério do Trabalho entendeu, por conta de algumas decisões já tomadas pelo Poder Judiciário, que até uma nova regulamentação nós devemos aceitar, sim, a visão monocular. Então, nós aceitamos pessoas com visão monocular como pessoas com deficiência visual. Deficiência mental, como aparece no decreto 5.296. O que é essa deficiência mental? Lá, o texto diz mais ou menos o seguinte: é aquela situação em que a pessoa tem um comprometimento da sua capacidade intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e com o comprometimento de pelo menos 2 habilidades adaptativas. E aí elenca um conjunto de habilidades adaptativas. Habilidade para se vestir, para se locomover, para trabalhar. Há um conjunto lá de situações em que são colocadas essas assim chamadas habilidades adaptativas. A avaliação dessa capacidade intelectual significativamente inferior à média pode ser feita por meio de testes que foram padronizados e são reconhecidos para serem usados aqui no nosso país,
Normalmente, quem aplica esses testes não é obrigatório, mas normalmente é o psicólogo, o médico também pode aplicá-los, mas normalmente é o psicólogo que está mais treinado para fazer essa aplicação. Feita essa caracterização, então, nós aceitamos a condição de deficiência que, apesar de ter sido colocada como deficiência mental, e não está errada, mas, na prática, nós nos referimos à deficiência intelectual. A Convenção da ONU, vocês se lembram, mencionou deficiência mental e intelectual. Quem escreveu sabia da diferença. Portanto, além da deficiência intelectual, nós também passamos a aceitar o transtorno mental, a doença mental, o transtorno psicossocial, que são aquelas situações em que a pessoa, às vezes, até tem uma capacidade intelectual preservada, mas ela apresenta transtornos, né, do seu psiquismo, como, por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia, uma pessoa que tem um transtorno bipolar, uma pessoa que tem um quadro de depressão. Então, esses são exemplos de transtornos mentais, de doenças mentais, que também podem, eventualmente, ser considerados como caracterizadores da condição que permite que a pessoa seja incluída na cota. Isso tem que ser bem avaliado, porque, de novo, nós temos que verificar quais são as situações que levam a que a pessoa tenha uma dificuldade maior para a sua inserção no mercado de trabalho. Uma outra característica a ser observada é a duração. Vocês se lembram que eu falei que tem que ser de longa duração, portanto, pelo menos de 2 anos de duração. Em princípio, no que se refere aos transtornos e às doenças mentais, nós consideramos as psicoses, mais uma vez citando um exemplo, as pessoas que têm esquizofrenia, mas não consideramos outros quadros que a gente considera que não são suficientes para caracterizar esta condição de desigualdade. Uma pessoa com uma depressão leve, por exemplo, não entra, apesar de se tratar de uma doença mental, não entra porque é uma doença que normalmente tem bons resultados, ela evolui bem, ela é curada com tratamentos medicamentosos e outros tipos de apoios terapêuticos, então essa pessoa não entraria no conceito. Mas outros quadros, como esquizofrenia, nós consideramos. E, por fim, as deficiências múltiplas, que são aquelas situações em que se associa, né, 2 ou mais dessas deficiências que eu mencionei. Se não me engano, mencionei todos os tipos de deficiência. Volto a dizer, não é uma caracterização simples, mas eu insisto, os profissionais de saúde que forem elaborar os laudos não devem economizar palavras no sentido de, além do diagnóstico, da classificação internacional de doenças, descreverem bem quais são as consequências desses impedimentos que as pessoas têm, buscando, mesmo que não se aplique a classificação internacional de funcionalidade da sua plenitude, mostrar quais são as barreiras que essa pessoa enfrenta e que a colocam, então, nesta situação de desigualdade. Para encerrar esse nosso início de conversa, eu queria dizer que a Lei Brasileira de Inclusão determinou e deu um prazo que já está vencido, que o governo federal elaborasse um critério para a criação do que é chamado de um cadastro único de pessoas com deficiência, que não significa uma lista de todas as pessoas com deficiência do nosso país, mas um instrumento que permita que, de maneira homogênea, objetiva e relativamente simples, nós possamos usar e aplicar os princípios da Classificação Internacional de Funcionalidade, em associação com os critérios da Classificação Internacional de Doenças, e esse instrumento é o chamado Índice Brasileiro de Funcionalidade. Nós já temos este índice, IFBR, Índice de Funcionalidade Brasileiro Adaptado, porque havia um primeiro que foi usado para fins de aposentadoria, e nós esperamos que o governo federal, que por motivos que eu desconheço, dê uma brecada neste processo, possa em breve concluir, e aí eu tenho certeza que isso vai facilitar a vida de todos nós e, sobretudo, facilitará para que as pessoas com deficiência não tenham que enfrentar o que nós sabemos, nem sempre é uma situação fácil, que é poder dispor de um laudo que possa ser usado para sua caracterização e permitir que ela tenha direito a ser incluída na cota reservada para as pessoas com deficiência ou reabilitados. Agora, nós temos algumas perguntas que já estão sendo enviadas, e se vocês me permitem, eu vou tomar um golinho d'água. Bom, o Frank Souza diz o seguinte, eu estou lendo aqui de primeira,
De fato, qual é a validade do laudo PCD para fins trabalhistas? Ô, Frank, a gente devia ter feito um trato aqui de não ter direito à pergunta difícil. Eu falo isso, mas estou brincando, porque, na verdade, não há uma resposta muito objetiva. Nós não temos nenhuma referência legal que defina prazo de validade. O que nós temos defendido na fiscalização é que determinadas situações não tem prazo, o laudo vale. Por exemplo, no caso de amputação. A pessoa tem uma amputação, mesmo que o laudo seja um laudo antigo, é claro que aquela situação não vai ter se modificado. Existem algumas outras situações em que a situação pode mudar e aí a gente pede que o laudo seja mais atual, não tenha mais do que alguns meses, um ano de existência, como, por exemplo, a própria situação de deficiência auditiva, deficiência visual, a gente pede laudos mais atuais. Mas, infelizmente, a resposta é essa, não há uma definição legal sobre essa questão de validade dos laudos. Mais alguma outra pergunta? O Ivon Domingos Dias. O laudo é emitido pelo SUS ou pelo INSS? Volto a dizer, o que está na instrução normativa da nossa fiscalização diz que o laudo pode ser emitido por qualquer profissional de saúde ligado a qualquer instituição pública ou privada. No caso do SUS, com certeza, os profissionais do SUS podem emitir esse laudo. Aliás, eu sou um apaixonado defensor do Sistema Único de Saúde, do SUS, tão criticado, mas que, na minha opinião, é das conquistas mais importantes que nós tivemos no processo da Constituição de 1988, tem que ser preservado e defendido. Então, o profissional do SUS pode, sim, emitir o laudo, mas profissionais da iniciativa privada também podem fazê-lo. Em relação ao INSS, não é competência deles, não tem essa finalidade, não tem pessoas profissionais para esse tipo de atividade. O que o INSS emite é o laudo que caracteriza a condição de reabilitado. A pessoa, quando termina a reabilitação, recebe um certificado, este sim emitido pelo INSS, e é esse documento que, então, faz com que ela possa ser incluída na cota. O Luiz Elementos, nossa última pergunta, diz que gostaria de saber se há uma fiscalização no âmbito de trabalho de um portador de deficiência. Trabalhei em uma empresa pela lei de cotas, porém o trabalho não era compatível com minha limitação. Acabou agravando, tive que fazer cirurgia e fiquei afastado. E, na volta, fui demitido. Me senti sem nenhum amparo. Sabemos que há fiscalização para a entrada do deficiente no mercado de trabalho. Gostaria de saber se existe a fiscalização no local de trabalho. Antes de responder mais objetivamente a sua pergunta, só uma pequena observação. O termo que nós usamos é pessoa com deficiência. Por diversas razões, a gente prefere e usa, aqui internacionalmente, a expressão pessoa com deficiência e não deficiente, ou mesmo portador de deficiência. Mas não é esta a questão. Sua pergunta é super pertinente e tem sido uma preocupação nossa. Nós hoje, infelizmente, temos uma quantidade de auditores fiscais no nosso país para fiscalizar não só a lei de cotas, mas todos os demais direitos dos nossos trabalhadores, num número que é absolutamente insuficiente. Eu sempre que tenho oportunidade reafirmo que temos que ter novos concursos, temos que ampliar o número de auditores fiscais. Mas, independentemente disso, nós temos buscado criar novas formas de fiscalização de maneira a termos mais tempo para fazermos essas verificações in loco, irmos até os locais das empresas e verificar as condições de trabalho. Nós temos já há algum tempo trabalhado e, provavelmente, em breve, nós colocaremos em prática o que nós chamamos de fiscalização eletrônica. Usando os recursos que hoje, as bases de dados informatizadas que nós temos, e particularmente com a implantação do e-social, nós pretendemos não mais ter este contato direto com as empresas, mas notificá-las por meio eletrônico, dizendo que elas não estão cumprindo a lei de cotas, que ela tem um prazo para contratarem as pessoas com deficiência e apresentarem
por meio eletrônico a documentação comprovando que contrataram. Se não o fizerem, serão autuadas, sem que necessariamente a gente tenha que ter este contato. Existem algumas questões legais e operacionais que ainda precisam ser resolvidas. Mas por que eu estou falando disso? Porque tem tudo a ver com a pergunta que você fez. Isso permitirá, nos dará mais tempo para irmos aos locais de trabalho verificar as condições de trabalho. E nós temos feito isso, mais uma vez, numa quantidade que eu gostaria fosse muito maior. Hoje mesmo, pela manhã, eu fui a uma empresa verificar as condições de acessibilidade, porque nós tínhamos lá trabalhadores com deficiência, e havia uma denúncia que, a exemplo da sua situação, dizia que as condições de trabalho não eram adequadas. A empresa tem a obrigação de garantir condições de acessibilidade, aliás, os princípios da ergonomia, que são uma obrigação que se colocam para todo e qualquer trabalhador, não apenas para o trabalhador com deficiência, diz que os postos, as ferramentas, os equipamentos de trabalho têm que ser adaptados às características de cada indivíduo e não o contrário. Portanto, é sim um direito do trabalhador com deficiência exigir que lhe sejam oferecidas condições adequadas de trabalho. A pessoa com deficiência não tem estabilidade, ela pode ser demitida. A única exigência que nós fazemos, e autuamos se isso não for respeitado, é que, na eventualidade de um trabalhador ser demitido, a empresa é obrigada a, concomitantemente, a contratar outro trabalhador com deficiência para colocar no lugar deste que foi demitido. Bom, muito obrigado pela atenção e, quiçá, até uma próxima oportunidade.